Oi galera, tudo bem com vocês? Antes de tudo, né, quero saber se tá tudo bem, como é que tá. Seguinte, quero que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, deixem nos comentários suas dúvidas, preocupações, o que vocês estão achando, tá? Pra gente saber o que melhorar, o que não melhorar, o que vocês entendem e o que vocês não entendem, tá? O tema da nossa aula de hoje vai ser o que é história, tá? Então, vamos começar nosso vídeo? Afinal, o que é história? Ela é uma ciência? Ela não é ciência? O que ela vai retratar? Né? Deixa nos comentários aí, fica o questionamento para vocês responderem, tá? A história, ela é uma ciência, né? O que ela vai estudar? Que ela estuda a vida do homem através do tempo, né? Tranquilo, né? E ela investiga o passado, né? Investiga lá o que os homens fizeram, pensaram, sentiram enquanto seres, tanto homens como mulheres, tá? Mas a gente vê que a história ainda é uma história patriarcal, isso tá se desfazendo, né? Esses conceitos aí estão se desfazendo, então isso é ótimo, né? Então a gente tem que ver todos os lados pra gente entender o conceito de história, né? E através disso, a gente vai ter a produção de conhecimento histórico, né? E o que é o conhecimento histórico? Ele vai ajudar na compreensão do homem enquanto ser que constrói o seu tempo. O que é um ser que constrói o seu tempo? Meu Deus, não entendi. Um ser que constrói o seu tempo. Eu construo a minha história. Eu sou professora Jéssica. Eu estou construindo uma história com vocês. Mas eu tenho a minha história também. Eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha história enquanto pessoa. Tá? Você também tem a tua vida, a tua história enquanto pessoa. Cada um tem a sua história. Aí cada um tem sua história. Aí tem a história da sua família, história de uma cidade, do município, né? História de um estado, história do país, né? Então, assim, cada um faz a sua história. E o todo faz a história geral. A história, ela é um processo onde ela envolve a busca pela compreensão do homem, né, como um construtor do seu tempo. Por quem ela é feita? Ela é feita por homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, governantes, governados, entre outros, né? E assim, né, ela está presente no cotidiano, né, e serve de condição humana, de agente transformador do mundo. Então, assim, a história ela pode transformar o mundo, tanto para as coisas boas como para ruins, né? A gente vê isso em vários processos. A gente consegue entender a nossa história do Brasil, a nossa evolução até aqui, né? A nossa chegada até aqui, né? A história da nossa cidade, né? O porquê que a sociedade pontagrossense, né? A sociedade princesina, ela é assim através da história. A gente consegue entender esse processo, né? O que é bem... O que vocês já conhecem a história, então a gente consegue entender. Ela não é uma repetição, então assim, entendo isso. História nunca é uma repetição de conhecimento, pois ela deve ser um instrumento de conscientização. Por exemplo, agora no nosso mundo assim de pandemia, a gente está vivendo uma pandemia e o que ela vai servir para a gente? Né? A gente vai, enquanto pessoas, o que nós estamos aprendendo com isso? Né? Eu, por exemplo, estou em casa. Então, eu estou mais tempo com os meus pais, né? Que eu moro com eles, estou aqui, né? Aprendendo com eles a viver mais em família, né? Que basicamente a gente ficava muito mais na escola do que em casa. Então, agora estou em casa, fico com os pais, a gente faz várias coisas, né? Então, vocês também, né? Agora vocês ficam mais com pai, mãe, então assim, tem aquele processo da gente ficar mais com a família. O processo de pandemia tá fazendo a gente ficar mais com família, ser mais caseiro também, né? E entender também o que a sociedade toda tá passando, né?
Porque muita gente com esse processo de pandemia tá o quê, né? Triste, ansioso, estressado, né? Tem todo um processo que está envolvendo. Vocês podem perguntar para os pais, para com quem vocês moram, o que vocês estão sentindo. Vale a reflexão de vocês até escreverem isso no caderno, né? Fazer um desenho, tudo. O que vocês estão sentindo nesse processo de pandemia? O que vocês estão aprendendo com isso, né? Veja só, nesse processo de pandemia a gente já não está mais nem na escola. A gente está aprendendo tudo online agora. O que vocês aprendiam e viam a gente assim cara a cara, agora vocês estão tendo que aprender de longe, né? Através de uma tela, de um celular, de um computador, de um tablet ou até de uma televisão. Então vocês estão aprendendo assim, de formas bem diferentes, né? Então esse é um processo de conscientização, né? Ela vai servir daqui uns anos, quando vocês crescerem, vocês vão poder ensinar até as crianças o que vocês estavam vivendo nesse período, o que foi para vocês esse período. Conscientizar as pessoas para lá no futuro não acontecer a mesma coisa, né? Das pessoas se cuidarem, lavarem as mãos, usar máscara, fazer a higiene certa. Então, é um processo de conscientização que a gente está passando agora. É um processo histórico. Vocês estão vivendo isso, né? Assim como as pessoas que estavam lá na Primeira e Segunda Guerra viveram isso. Elas podem contar isso. Processo de ditadura, os nossos avós, alguns pais nossos aí também estavam nesse período, então eles podem contar o que foi para eles, um processo de conscientização para a gente, né? Vale a reflexão de vocês perguntarem para eles, né? Mas assim, qual que é a origem do termo de história, né? Ela vem lá do grego, que é historie, eu vou deixar aqui para vocês, tá? E ela tem como um conceito a ideia de investigação, ou seja, do entendimento vindo por meio da pesquisa, né? Mas quem fez isso, quem criou esse conceito e não sei o que, né? Vamos lá. A gente vai partir lá do princípio da Grécia, né? Que foi Heródoto, é um pai da história. Heródoto, ele é considerado o pai da história. Por quê? Foi ele quem desenvolveu os primeiros estudos em alguns métodos mais sistematizados sobre a história. Então a gente começa com ele, aí posteriormente a gente vai para Tucídides, que é um outro pensador grego. Nós vamos ver lá quando chegar em Grécia Antiga, lá a gente vai estudar um pouquinho sobre eles, e que realizou outros estudos mais elaborados, mais sintetizados, para poder entender essas fontes diversas que a gente conhece hoje, né? O que é história e o que não é. A obra mais conhecida de Tucídides, que a gente vai estudar um pouquinho lá na frente, é a história do Peloponeso, que foi uma guerra, tá? Nós vamos ver, ele escreveu sobre essa história. Então, assim, ele escreveu, ele vivenciou, ele participou, então ele estava lá, então ele viu todo esse processo, né? Galera, fica aqui, a nossa aula tá acabando de hoje, né? Hoje é só pra gente fazer um conceito geral, assim, o que é história, bem tranquilo. Fica aqui como atividade de sugestão para vocês, descrever no caderno o que é história. O que é esse processo de conscientização para vocês, como que vocês estão vivendo esse processo de pandemia, né? O que vocês estão aprendendo com tudo isso, né? Fica a dica para vocês, tá bom? Se cuida, galera, tá? Até a próxima aula. Um beijo. Tchau!